Sejam bem-vindos a mais uma lição aqui de preparação para a vida, que é uma lição do seminário agora. E nós vamos falar um pouquinho mais hoje. A gente vai aprender como a gente se concentra em Jesus Cristo nas Escrituras, né? Porque a habilidade que a gente tem estudado aqui, né, nesses dias, nessas lições de preparação para a vida, está relacionado ao estudo das Escrituras. Por isso que a gente vai aprender hoje a como se concentrar em Jesus Cristo nas Escrituras, estudando o nome dele, nomes, né, títulos, também atributos do Salvador. Vamos entender um pouquinho mais o que é atributo. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário, e o propósito central das Escrituras é nos ajudar a aprender mais sobre o Pai Celestial e também Jesus Cristo. Quanto mais a gente aprende sobre eles, mais a nossa fé vai aumentar, mais a gente vamos poder ver milagres, vamos poder crescer nessa fé, né? E essa lição tem esse objetivo, né, de te ajudar a se concentrar cada vez mais neles, né, principalmente, né, no centro do plano, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E enquanto você estuda aqui comigo Doutrina e Convênios, nessa lição de preparação para a vida, eu quero que você busque a orientação do Espírito Santo, né, para te ajudar a entender os motivos pelos quais é uma bênção, né, ou pode ser uma bênção, se concentrar no Salvador Jesus Cristo enquanto você estuda as Escrituras. E pensa também nas maneiras, né, que você pode fazer dele o seu foco na sua vida. Nós vamos começar aqui com uma pequena atividade, né? Então você olha para essa imagem aqui agora, tá? E ela tá meio embaçada, né? Você pode perceber isso. Mas tenta descrever o que você acha que está acontecendo aí nessa imagem, nessa gravura, né? O que você acha que está acontecendo ali? Dá uma olhada, olha os detalhes no canto, no meio ali, um pouquinho para outro canto, para cima, embaixo. Será que você já conhece essa imagem? Provavelmente sim, né? Ou talvez não. Mas tenta se concentrar aí. Se precisar, você pausa o vídeo, tá? Para tentar olhar e tentar, né, descrever o que você acha que está acontecendo aí. Agora eu vou mostrar ela com a mesma imagem, tá? Essa é aquela imagem, mas agora ela está com foco reajustado, né? Percebe agora? Dá para ver muito mais coisas. E é interessante a gente notar que quando a gente fala que o foco foi ajustado, a palavra focalizar, ela significa tornar algo mais claro, tornar algo o centro ali, né, de interesse, né, e principalmente prestar mais atenção. No caso aqui na gravura, né, nessa imagem, você pode ver o próprio Salvador Jesus Cristo, né, e consegue até perceber o que ele está fazendo. Então é muito importante quando a gente ajusta o nosso foco, quando a gente consegue colocar ali, né, o centro da nossa atenção no Salvador, o centro do nosso interesse nele, prestar mais atenção, né, nele, as coisas elas começam a ser vistas de uma forma mais clara. Tem algumas habilidades, né, que a gente pode estudar, pode fazer para poder nos concentrar e melhorar o nosso foco no Salvador. Isso, como a gente falou antes, é o propósito dessa lição, né? Mas é importante a gente também ponderar algumas coisas sobre ele. Por que a gente precisa, então, disso? Por que a gente está treinando, ou estudando, ou fazendo isso aqui hoje, né, nessa lição de preparação para a vida? Por que a gente precisa nos concentrar nele, no Salvador? Pensa um pouquinho a respeito disso, tá? É muito importante a gente entender essas coisas a respeito dele. E aí, nós temos a primeira pergunta agora, né, que aqui na descrição desse vídeo tem um link. Vai lá nesse link, se você não encontrar, pede seu professor, tá? Pede para ele ou para ela, né, que ela vai te mandar, tá bom? Mas lá você descreve aí o que você vê nessa gravura, tá bom? Vai ter lá a primeira pergunta para você colocar a pergunta e a resposta, tá? Não esquece de colocar a pergunta lá para o seu professor ver, tá? Não esquece também de colocar o e-mail, seu e-mail também, confere direitinho, tá? Tem que ser o seu e-mail, tá bom? E também o e-mail do professor. E aí você descreve lá o que você vê nessa gravura. O que você está vendo nessa gravura? Descreve tudo o que você vê, tudo, tá? Aí eu olhar para essa imagem, que pensamentos ou sentimentos você tem sobre o Salvador?
você coloca lá na resposta, tá? E coloca essa pergunta lá, tá bom? Para o professor saber que a gente está perguntando sobre isso lá. E também coloca a pergunta lá, quais são algumas maneiras pelas quais podemos nos esforçar para termos foco no Salvador ao estudarmos as Escrituras, tá? Então, responde a pergunta, né? Tem lá a parte para resposta e a parte para você colocar, né? Você repetir essa pergunta lá no formulário. Tá bom? É muito importante você fazer isso. Pode até dar pausa aqui, depois você continua. Bom, vamos continuar aqui. Vamos treinar, né? Vamos aprender, na verdade, algumas habilidades aqui, né? Nessa lição. A primeira que eu quero mostrar para vocês é uma habilidade que vai ajudar vocês a se concentrar no Salvador e procurar muitos dos seus nomes e títulos, né, que estão contidos nas Escrituras. Então, para isso, né, é importante a gente, às vezes, olhar ali os versículos ou as Escrituras, a gente vai ver aqui como fazer isso, tá? E identificar, realmente grifar ali os nomes, né, e os títulos do Salvador. Eu peguei aqui como exemplo essa escritura aqui, ó, que está em Doutrina e Convênios 6, né, capítulo 6, versículo 21, ali de Doutrina e Convênios. Eis que eu sou Jesus Cristo, é o que está escrito aqui na escritura, né? Eis que eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Sou o mesmo que vim para os meus, e os meus não me receberam. Eu sou a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então aqui temos alguns títulos e nomes do Salvador. Então, como eu falei, uma maneira de identificar é grifando ali. Eu vou grifar um aqui, por exemplo. Jesus Cristo. É um nome dele, é o nome do Salvador. Além desse, tem um outro aqui, ó, um título até. Filho de Deus. E um outro aqui, ó. Eu sou a luz. Então é bem simples a gente identificar, né, e poder sinalizar. O que isso nos ajuda? Bom, quando a gente grifa títulos e nomes do Salvador, isso nos ajuda, quando está estudando ali, se concentrar mais nele e ver coisas que a gente às vezes não vê quando a gente não focaliza nele. Lembra da gravura lá atrás? Quando estava meio embaçado? Mas quando a gente melhorou o foco, tudo se ajustou e a gente conseguiu ver com mais clareza. Tá, nós vamos ver um vídeo agora que explica um pouquinho mais sobre isso. ¿Qué nombre le damos? Qué decisión tan grande, ¿no? Un nombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte, Espero que sea amable, inteligente, paciente, que sea como su mamá. y como su papá. Siempre ayudando a los demás. Siempre. Cristian. Agora é o momento de você responder a segunda pergunta, tá? Quais são os títulos e nomes do Salvador encontrados em Doutrina e Convênios? Não esquece de pôr essa pergunta lá no formulário, o link está na descrição do vídeo, tá? E também responde lá, né? Coloca a pergunta e a resposta. Então, são 3 perguntas aqui numa mesma pergunta. A segunda pergunta refere-se a essas 3 perguntas aqui. Então, você coloca toda a pergunta lá, que é tudo isso que está aqui, e aí depois coloca a resposta. Quais são os títulos e nomes do Salvador encontrados em Doutrina e Convênios 50,
44. Você abre Doutrina e Convênios, a seção 50, né? E o versículo 44, para a gente identificar lá, tá? Para você identificar lá. Depois ele responde também por que esses títulos e nomes são importantes para você e de que maneira esse entendimento sobre Jesus Cristo pode ajudar você, né? Agora na sua vida. Bom, agora a gente vai também para outra maneira da gente aprender mais e focar mais em Jesus Cristo ao estudar as Escrituras, tá? Existem algumas maneiras, e essa é uma outra maneira de se concentrar nele. E essa maneira é procurando, né, os atributos divinos do Salvador. É importante destacar o que é atributo aqui nesse momento. De repente você não conhece essa palavra, uma palavra diferente. Então, como procuro atributos divinos do Salvador? Primeiro, você precisa entender o que é atributo. Tá? Então, atributo é uma qualidade, como está escrito aí, ó, é uma qualidade ou uma característica que uma pessoa possui ou desenvolveu, por exemplo, a honestidade ou a bondade, né, como está descrito aí. Então, de repente, você vê um amigo seu, uma amiga, você fala, nossa, a pessoa é muito bondosa, né? Ó, ela é muito honesta. Nossa, ele sempre fala a verdade. Nossa, é muito fiel. Essas são qualidades e características de uma pessoa. Então, uma outra forma da gente concentrar em Jesus Cristo, quando estamos estudando as Escrituras, é podendo, também, mais uma vez, né, grifando lá, identificando na própria Escritura essas qualidades e essas características que são chamadas de atributos. Tá, um exemplo aqui, ó, eu peguei aqui com vocês, ó, Doutrina e Convênios, a seção 133, versículo 52. E agora, chegado é o ano de meus remidos. Olha que interessante. E eles mencionarão a bondade amorosa de seu Senhor e tudo que ele lhes conferiu de acordo com sua benignidade e de acordo com sua bondade amorosa para todos sempre. Conseguiram identificar aí? Faz um teste aqui agora. Identifica aí alguma qualidade ou característica do Salvador. Porque é chegado o ano dos remidos dele, ele fala, né? E ele diz, né? Aqui diz, né? E eles mencionarão a bondade amorosa de seu Senhor. Então, nós, né? Como os remidos dele, mencionaremos algumas qualidades dele. Qual foi a qualidade que você está vendo aí, ó, do Salvador? Né? Então, dá uma pausa aqui se precisar, tá? E aí você pode dar uma olhadinha aí, algumas qualidades e características do Salvador Jesus Cristo. Eu anotei aqui, vou colocar aqui para vocês e veja se é a mesma que você identificou. Bondade amorosa. Não é só uma bondade normal, é bondade, né, amorosa. É com amor. Não é só ser bondoso. Então isso é uma característica, uma qualidade do Salvador. É porque a gente vai falar isso no último dia, quando nós conhecermos ele, e ao conhecermos ele nas Escrituras, a gente vai falar, o Senhor realmente é muito bondoso, muito amoroso. Uma outra característica que eu grifei aqui, benignidade. E eu vi também, né, ser benigno tem alguns significados. Você pode olhar lá no dicionário da igreja, tá? Sempre no final, né, das Escrituras, tem lá, chama Guia para Estudo das Escrituras. Você consegue ver lá o que é benignidade, tá bom? E uma outra coisa que eu vi que se repete aqui, ó, bondade amorosa. Você vê, repetiu 2 vezes, ó, essa qualidade dele. Tá? Então, é muito importante você saber como identificar esses atributos de Jesus Cristo enquanto você estuda as Escrituras. Tá? Isso vai ajudar você a conhecer ele melhor. Agora vamos para a última pergunta aqui, né, dessa lição de hoje. Vai lá, lembra, no formulário, coloca a pergunta lá e depois também coloca a resposta num outro ponto que tem lá. Essa é a terceira, tá? Então, com base no que você aprendeu e praticou hoje, como focar em Jesus Cristo pode ajudar você em seu estudo das Escrituras? O elder D. Todd Christofferson, ele é um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, ou seja, ele é um apóstolo. Ele relatou aqui, né, ele citou o seguinte, olha que bonito o que ele fala aqui. No final, vou ler aqui pra gente, né? No final, o propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo. Fé que eles existem. Fé no plano do Pai para a nossa imortalidade e vida eterna. Fé na expiação e ressurreição de Jesus Cristo,
que vivifica esse plano de felicidade. Fé para fazer do Evangelho de Jesus Cristo nosso meio de vida e fé para conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem ele enviou. Eu sei, jovens, que o nosso Salvador, esse é para mim, é um dos mais importantes pedidos dele. De todos os pedidos, esse é o pedido que para mim mais se destaca. Vinde a mim. Quando ele nos convida a vir a ele, existem algumas maneiras. Hoje a gente aprendeu uma maneira significativa de ir até Cristo. Eu sei que ao estudar as Escrituras e identificar os atributos, as qualidades, características do Salvador e também os nomes dele, os títulos dele, vai nos ajudar a chegarmos mais a ele. Eu sei que também ele vai nos aliviar do nosso cansaço, né, e às vezes da pressão que a gente tem na vida. É esse o convite dele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sei que ele pode nos aliviar de toda e qualquer situação, independente de qual seja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.